Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Sim, eu sumi demais daqui, eu fiquei muito tempo afastada, porque eu não tenho tempo pra nada. Bom, eu falei já em algum vídeo aqui que quando começassem as minhas aulas da faculdade eu não ia ter tanto tempo pra ler, nem pra gravar, nem nada. E realmente eu não tô tendo tempo pra porcaria nenhuma. E porque eu também faço curso de vestibular, por mais que eu já esteja na faculdade, eu ainda quero trocar de curso. Então, é bem corrido porque eu estudo o dia todo e não, quando paro de estudar, eu não tenho força pra gravar nem pra ler. Então, eu leio muito pouco e não tenho tempo pra gravar nada, até porque nem tenho conteúdo pra gravar tanto como eu gravava antes. Então, eu tô tentando voltar, não sei como isso ainda vai acontecer e como isso vai se desenrolar, mas eu tô aqui hoje. E além de todos esses problemas da vida, eu acabei entrando numa ressaca literária por um bom mês. O livro que me deixou de ressaca é o livro de hoje, que eu vou fazer resenha hoje, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, eu não sei falar, eu sou péssima com o nome de escritor, sério, de autor, nunca sei. Pode ser o nome mais bobo do mundo e eu vou errar. Mas, enfim, esse livro, ele fala puramente do racismo, né? Então ele trata do racismo em si. Eu vou largar aqui o quinto antes que eu derrube, porque a minha cara derrubar. Nesse livro, ele trata do racismo e da vida de uma garota negra dentro de um bairro negro dos Estados Unidos. Então, essa garota, ela, quando ela era criança, bem pequena mesmo, se não me engano, tinha 7 anos, ela viu a melhor amiga dela morrer com um tiro. Então, ela viu uma criança levar um tiro de uma das gangues desse bairro. E, sem motivo algum, elas estavam na rua brincando e ela viu a melhor amiga dela falecer de uma das piores formas possíveis, né? E, só que isso não conta de cara no livro, vai contar aos pouquinhos. E elas tinham um outro amigo que vivia com elas, que era o Khalil. Que eu falo Khalil, mas eu também não sei se o nome dele é assim que se pronuncia, então me perdoem, mas eu chamo ele assim e acho bonitinho, tá? E então, ela tá numa festa no início do livro com a irmã do irmão dela, tá? Que é uma história louca lá, quando vocês entenderem, vocês lerem, vocês vão entender qual é o parentesco dessas duas aí, mas elas são amigas, tá? E dessa festa ela encontra o Khalil e ela já não é mais vista com os mesmos olhos no bairro onde ela mora, porque quando aconteceu o acidente, um incidente, né, com a amiga dela, a mãe dela disse que não queria mais ela o tempo todo naquele bairro porque era muito perigoso e botou ela numa escola de rico que o pessoal do bairro dela chama de escola de branco. Então ela não é mais bem vista, digamos assim, como uma negra raiz, como eles falam, né? E, consequentemente, ela se afastou do Khalil depois da morte da amiga dela. E nessa festa eles se reencontram e eles estão conversando quando, de repente, acontece uma briga e o Khalil pega ela pela mão e leva ela pra longe dali, fala que vai tirar ela dali e vai levar ela pra casa. Porque ele, geralmente, quando dava essas coisas assim, acabavam em algo muito ruim, então ele já tava protegendo ela, né? E eles ouvem tiros saindo de lá, e só que o Khalil não volta porque ele sabe o quão perigoso é quando isso acontece. E depois ela descobre que ele não volta porque ele estava tendo um envolvimento com a gangue, com uma das gangues, sabe? Mas é uma coisa que não é assim, ele não era membro da gangue, é bem complicado de explicar, então isso tu vai ter que ler o livro pra te entender. Mas não é o foco, tá? Quando eles estão indo embora dali, eles são parados por uma viatura e um policial branco aborda eles, manda o Khalil descer do carro e ficar imóvel, né? Tipo, tudo aquilo que a polícia faz e tal. Só que não tinha motivo nenhum pra parar eles não estavam em alta velocidade, eles não estavam fazendo nada de errado. E o policial falou que tinha alguma irregularidade, que agora não vou lembrar. E foi pra viatura pra checar alguma coisa. Eu acho que talvez a identidade do Khalil, agora não lembro. E falou pra ele não se mexer, pra ele não fazer nada. Só que o Khalil chega perto da porta pra falar com a Star, pra ver como é que a Star tá, pra falar pra Star ficar calma, sabe? E nesse momento o policial não pensa duas vezes e atira nele. Então,
A Sarah entra em desespero, ela sai do carro, vai, abraça o Kalil no chão. Então é uma cena bem forte, bem emocionante. Tu já começa chorando no início do livro. E é muito chocante, assim, sabe? E o policial fala que achou que o Kalil ia pegar uma arma pra matar ele, sabe? Tipo, uma coisa que não teria nesse sentido. E aí a Sarah perguntou, claro que isso aí vai dar um rebuliço enorme, porque daí a família vai entrar contra, na justiça e tudo mais. E aí é que entra a história do livro em si, sabe? Porque ela vai se ver numa situação complicada pra ela, que ela julga ser complicada, tá? Que ela é uma jovem negra que estuda numa escola de brancos e que ela inventou duas identidades pra ela já. Ela é uma pessoa na escola e ela é uma pessoa em casa, sabe? Então, ela não quer que o pessoal da escola saiba que ela conhecia o Kalil, porque quando começaram as investigações sobre a morte dele, relacionaram ele como um traficante, como um membro de gangue, e que ele estava com uma arma no carro. Coisas que eram mentiras, sabe? Só que a mídia já começou com o racismo aí. A mídia não culpou o policial branco que deu tiro. A mídia fez com que parecesse que o Kalil fosse culpado. A escola dela, muita gente julgava o Kalil, sabe? E ela não queria ser vista como aquilo e começar a sofrer bullying dentro da escola, porque ela tinha uma reputação lá dentro. Por ela ser a única mulher, a única adolescente negra dentro da escola, as pessoas gostavam dela, até porque ela se forçava a ser simpática com todo mundo para ela não sofrer racismo, para ela não sofrer preconceito, sabe? E ela tem duas melhores amigas e uma, inclusive, fala muito mal do Kalil. E ela não consegue verbalizar que ela era amiga dele, que a morte dele tá fazendo mal. Então ela escuta as pessoas falando mal dele e aquilo destrói ela por dentro. E em casa, os pais dela começaram a ficar muito mais superprotetores porque ela era o segundo amigo dela que morria e ela tava com os dois nos dois momentos, então poderia ter sido ela. E começa a tratar o racismo de todas as formas possíveis, sabe? De como é a vida de uma adolescente estudando numa escola majoritariamente branca. Quase que não sai. Majoritariamente. Isso aí. E então ela tinha medo de sofrer racismo lá, apenas por ser negra. Tipo, é uma coisa tão absurda. Eu não consigo absorver que umas pessoas podem fazer mal a outro ser humano apenas por causa da cor da pele. Então, esse livro me machucava muito, porque eu ficava muito triste, eu ficava muito mexida com o que a personagem estava vivendo, sabe? Por pensar que realmente acontece isso. Então, é uma história de ficção, mas tem muita verdade ali, sabe? Tipo, porque não é bobagem, aquilo ali acontece. E também tem a situação que ela namora um garoto branco e o pai dela é nada mais, nada menos que o ex-chefão da gangue que controla aquela região do bairro dela, sabe? Então ele era uma pessoa muito perigosa antigamente, mas na verdade não muito perigosa. Ele foi preso, mas por acobertar crimes de outras pessoas e tudo mais. Mas você vai desenrolar na história também. E aí o que aconteceu foi que o pai dela não sabe desse namoro dela. Então tem essa questão dos hormônios adolescentes também que trata. Eu achei bem interessante de abordar porque todo adolescente sofre essas coisas, sabe? Então seria meio incoerente não falar sobre essa temática no livro e tratar apenas o racismo. Então ela tem esse namorado, ela tem os conflitos em relação a esse namorado, porque ela tem tanto medo de sofrer racismo que ela acha que o namorado dela pode ser racista em algum momento, só que o garoto é uma pessoa bem legal, sabe? Tipo, eu gosto bastante daquele personagem. E também tem o fato do pessoal do próprio bairro dela julgar ela pra ela estudar numa escola de brancos, né? Então, são racismos de todos os lados em cima dela e a proteção dos pais em relação a ela poder tomar um tiro a qualquer momento. E a mãe dela quer tomar medidas drásticas e sair dali. E o livro em si vai se basear mesmo, assim, se manter em cima da morte do Kalil, porque vai começar um inquérito, né, como eu falei, sobre a morte dele, e ela vai se envolver nisso. Vão começar a acontecer algumas manifestações dentro do bairro. As pessoas querem justiça pela morte dele, porque na TV, nos jornais, tudo aparece como se o policial não tivesse feito nada de errado, como se o Kalil fosse mesmo atirar nele, como se o jovem negro
fosse o bandido, que não tratavam ele como um jovem adolescente de tantos anos que foi morto por um policial. Chamavam ele de traficante, participante de gangue e que estava com uma arma no carro e que o policial o parou, digamos assim, sabe? Tipo, o policial só se defendeu, foi legítima defesa. E depois, e que lendo a história tu vê que não é, sabe? Tipo, isso aconteceu logo no início, tu sabe que ele não ia fazer nada, só que é óbvio que a mídia sempre vai puxar a brasa pro assado do branco, entende? Então, não chamavam ele nem de adolescente, nem de jovem, nem de nada. Chamavam ele de traficante negro, sabe? Participante de gangue. Não falavam da família daquela pessoa, da avó daquele garoto que tinha perdido o neto, da irmã que tinha perdido o irmão, né, que tinha perdido o irmão. Não falavam da vida dele, não mostravam o lado da vítima mesmo, sabe? Faziam com que a vítima fosse o policial, como se a família, como se as pessoas do bairro negro estivessem lutando para acabar com a vida de um policial. Como se o policial não tivesse acabado com a vida de um rapaz apenas por ele ser negro, entende? Então, começa toda uma questão jurídica, tem todo o empenho das pessoas para buscar justiça para esse jovem, e a Star se envolve nisso, obviamente, porque ela é uma testemunha ocular, a única testemunha ocular do crime, e ela se envolve o máximo que ela consegue de forma anônima. Só que, claro que isso em algum momento não vai funcionar. Ela não contou nem pro namorado dela, que era ela que tava na noite do crime. Então, depois de um tempo, acaba que descobrem, né, que tipo, começam a suspeitar que era ela que tava junto. As amigas da escola dela sabem que ela tinha um amigo chamado Khalil e etc, né? Só que quando isso tudo vem à tona, aí tudo piora, sabe? Tipo, então é racismo pra todo lado, porque se ela conhecia o jovem não, né? O traficante negro, ela também ela era super, tipo, julgada em relação a isso, sabe? De quem será que ela é de verdade, porque essa pessoa que a gente vê na escola não é a mesma Star que mora no gueto, sabe? Então, cai o mundo na cabeça dessa garota de 15 anos, entende? Cai o mundo. E tudo porque ela é negra e o melhor amigo dela era negro e um policial branco matou ele porque ele era negro. É muito mais complicado do que apenas falar que a pessoa ouviu algo racista, entende? O racismo não é apenas proferir frases racistas. O racismo vai muito além e isso acontece em qualquer lugar do mundo, bem dizer, sabe? Aqui no Brasil é horrível o índice de racismo, sabe? Tipo, não tem, é inegável que existe racismo. Quem fala que racismo não existe é ignorante, tá fechando os olhos para os fatos. Ignorante não quer dizer burro, ignorante vem de ignorar, então tá ignorando as coisas, entende? Tá ignorando a verdade. E eu não sou uma pessoa que sofre algum preconceito, não tenho como falar em relação a isso apenas. Mas é muito triste ver como as pessoas não conseguem enxergar que o racismo existe e que quão prejudicial isso é. E quão abominável é tu julgar uma pessoa por ela ser negra, tu matar uma pessoa por ela ser negra, tu agredir de qualquer forma uma pessoa por ela ser negra. Ou índio, ou qualquer coisa que seja, sabe? Gente, eu tô falando da questão de ser negro porque é o que o livro trata, né? Então, isso me deixou muito, muito, muito mal. Eu chorei horrores com esse livro. E não é, tipo, chorar no final, sabe? Tipo, o final tem um desenrolar maravilhoso do que acontece na questão do julgamento, o que acontece com a família dela, porque acaba todo mundo se envolvendo nessa história. Ela acaba sendo pivô de várias questões. E é muito mais do que só isso que eu falei, sabe? Porque eu falei muito pouco em relação a tudo que esse livro maravilhoso tem pra contar. Eu acho que, tipo, é válido todo mundo ler esse livro, porque é uma experiência que tu vai conseguir sentir, não sentir propriamente dito, sabe? Porque deve ser impossível se colocar no lugar da pessoa 100%. Mas tu vai conseguir ter uma noção do que as pessoas sofrem, entende? E parar de fechar os olhos quando tu vê alguma coisa racista acontecendo, ou quando tu mesmo comete uma gafe, né, que falam, acaba proferindo algumas coisas racistas. Ou
começar a se policiar, porque as pessoas, mesmo sem querer, falam questões preconceituosas, não só em relação aos homens, mas em relação a muitas coisas, muitas pessoas. E a gente precisa se policiar em relação a isso, e nada melhor do que tu ler fatos, mesmo que seja em forma de ficção, mas que são fatos, são verdades, e tu pensa, bah, eu já vi isso acontecer, ou bah, isso aí eu já falei, tipo, isso aí o fulano já falou e eu fiquei quieto, não, eu ouvi, não retruquei, né, não falei que aquilo estava errado. Então, ser racista não é só fazer coisas racistas, mas é também se omitir perante ao racismo, né? Tipo, quem se omite consente com aquilo, né? Quem cala consente, que é o ditado que fala. Então, a gente não pode ficar quietos quando a gente vê alguma coisa errada acontecendo. Claro que a gente não pode ser o super-herói e querer se meter entre tudo e todos, mas tentar diminuir a questão. Quando alguém faz uma piada racista, tu não ri. Não ri. Tipo, fala pra pessoa, isso não tem graça. Quando alguém faz algum comentário pejorativo em relação a qualquer pessoa, não só em questão a negros, como a mulheres, gays, toda a sociedade LGBT, na verdade, tipo, todos os núcleos que são oprimidos, quando alguém faz alguma piada, algum comentário pejorativo, não contribui com isso. Se coloca e fala, isso não é legal, isso não tá certo. E a pessoa vai se sentir desconfortável, ou ela vai querer discutir sobre isso. E se a pessoa for uma pessoa com caráter, com uma índole boa, tenta conversar com a pessoa e explicar por que aquilo não é legal, entende? Não se omite, não fica quieto, só escuta, sabe? Tenta falar, tenta fazer a diferença, porque o racismo é uma coisa que vai durar por muito tempo. Tipo, eu tenho certeza que isso não vai acabar logo, porque é uma questão que eu pensava antigamente, isso aí são coisas das pessoas mais velhas, quando as novas gerações vêm diferente e tal. Só que as novas gerações estão vindo muitas com muito preconceito. Então, não é uma questão que vai acabar cedo. Não vai acabar na minha geração e não vai acabar na próxima, nem na próxima. Então, a gente tem que começar a fazer um trabalho de formiguinha mesmo e ir mudando essas coisas aos pouquinhos. E eu sei que meus vídeos sempre vão pra esse lado meio autoajuda, né? Mas é que eu gosto de ler coisas que fazem sentido pra mim, que fazem sentido pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo. Tanto é que um dos livros que eu li depois que a ressaca passou foi em questão do feminismo. Então, são coisas que são bandeiras que eu acho que merecem visibilidade sempre. Não é não teve visibilidade, ou já tem visibilidade suficiente. Nunca vai ter visibilidade suficiente para questões que ainda não acabaram. Enquanto o racismo ainda existir, ele precisa ter a luta contra o racismo precisa ter muita visibilidade, entende? Então não é uma coisa que tu falando hoje vai acabar amanhã. É uma coisa que tu vai ter que tratar isso por muito tempo. E a gente não pode deixar essa bandeira cair por terra. Eu gosto muito de falar sobre problemas sociais. Pra mim, eu ficava falando por muito, muito tempo, mas esse vídeo já tá com 20 minutos e eu vou ter que cortar muita coisa dele. Mas era isso, eu acho. Eu gosto muito desse livro, mas como vocês sabem, eu tenho o Instagram do canal, que eu vou deixar ali embaixo, e eu tenho muita coisa pra falar sobre essas coisas. Então, quando alguém quiser conversar sobre livros referentes a questões sociais, eu vou adorar conversar sobre isso, vou adorar a interação de vocês. Então sigam o Instagram, tá aqui embaixo nas descrições. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não são inscritos, de curtir o vídeo e acionar o sininho, porque como eu tô nessa minha rotina meio louca, né, não sei quando que vai ser as postagens dos vídeos, não sei se eu vou ter uma frequência muito boa, então se você ativar o sininho, você não vai perder o próximo, porque eu não sei quando ele vai ser. Me desculpem por isso, mas é o que tem, né, gente? É o que tem, não tem como fazer diferente, tô me esforçando pra fazer o melhor, mas às vezes fica difícil. Era isso, obrigada por estarem aqui ainda, porque eu fiquei muito feliz. Um dos motivos por eu voltar pro canal foi que o canal chegou a 99 inscritos. E quando eu parei de gravar, ele tava em 60 e alguma coisa. Então ele não parou de crescer enquanto eu estava parado. Por mais que cresça
pouco, né, que pras pessoas vão falar, isso não é nada, tem gente com milhões de inscritos, não sei o quê. Pra mim é incrível ter 99 pessoas aqui pra me ouvir falar, tipo, é muita gente, é muita gente. E era isso, então, obrigada por estarem aqui ainda, por não terem ido embora, me abandonado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem felizes que eu voltei. E não desistam de mim, porque eu prometo que eu vou continuar de algum jeito, eu vou continuar postando os vídeos. E vou ficar mais ativa lá no Instagram, que é uma coisa mais fácil de controlar, tá? Um beijo e logo mais tem vídeo novo no canal, mas eu não sei quando.